Combinado assim? Totô, seguinte. Vamos lá. Vamos lá? Opa. Senão a gente não dá conta. Com certeza. Só vamos, ó. Eu fiz até a chamada falando... eu vi, Lu. Você viu, né? Eu vi. Cid Ribeiro falou que para evitar filho depois do parto é só não fazer nada. Só não fazer nada. Tá Faz- tudo certo. O melhor é o melhor método contraceptivo que existe, Lu. É, né? É 100% garantido. Deixar o marido na seca. É. Esse é o melhor Fazer método o quê, que tem. né? É, deixar o marido triste, cabisbaixo. Ai, não, mas existem outras formas, tá? Com certeza. Na realidade, assim, a mulher acabou de ganhar nenê, né, Uhum, doutor? sim. A chance de, no período de dieta, engravidar é grande. Não, nesse período é pequena, Lu. É pequena? Bem pequena. Na verdade, depois que nasce o bebê, saiu a placenta, tudo o útero, ele tá grande e tem que regredir. Assim, a placenta fica grudada no útero e ela descola dali e toda aquela região tem que cicatrizar. E Certo. o útero vai voltar. Então, nesse período inicial, dos 40 dias, que a gente chama de dieta, é bem difícil engravidar. Certo. Tá? Só se a mulher deu uma falta de sorte muito grande de ter uma ovulação nesse período. Mas Aham. principalmente a mãe que está amamentando no peito e só no peito, essa é mais difícil ainda. Aham. Então, como não é impossível, então a Aham. gente fala, olha, primeiro, que nesse período da dieta não é adequado ter relação. O útero está voltando ao estado dele anterior, ele estava grande, está todo exposto ainda, aquela região onde estava a placenta tem que cicatrizar certinho. Então existe uma chance um pouco maior de infecções nesse período. Então se recomenda que os primeiros 42 dias depois do parto você evite relações. Aham. Depois desses 42 dias, acabou a dieta. Aí já tem que tomar cuidado. Você pode voltar a ter relações. A mãe que está amamentando só no peito, isso é considerado um método natural, tá? Só que não é 100% garantido, não existe nenhum. Então, quando precisa, a gente usa métodos. Dá para usar um monte de coisa para evitar a gravidez nesse período. Nada que atrapalhe a amamentação. Mas existem injeções que a gente pode usar, comprimidos que podem ser usados. O DIU, O DIU. tanto de hormônio quanto sem hormônio, a gente pode Mas usar. vamos supor assim, a mulher acabou de ter o nenê, parto normal ou cesárea, já dá para colocar o DIU? É Já possível, garantir na Lu. mesma cirurgia? É possível você colocar o DIU ou durante a cesárea, por exemplo, terminou, tirou tudo e já colocar a cesárea, ou depois do parto normal. Só que a chance desse DIU às vezes deslocar um pouco é maior. Então eu, particularmente, prefiro não colocar. Prefiro esperar passar a dieta e colocar depois da dieta. Porque ou você pode pôr na hora do parto ou só depois da dieta. Não dá para, por exemplo, com 10 dias você colocar. Entendi. Aí ele não vai ficar bom. Então, mas é descrito isso. Você pode pôr na hora do parto ou depois da dieta. Eu prefiro depois da dieta, que eu acho um pouquinho mais conveniente. Aí eu fiquei sabendo, não sei se é mito ou verdade, que depois dos 40 dias da dieta, se a mulher está amamentando, está tomando anticoncepcional, é perigoso engravidar ou o leite ficar lá diferente pro Não, bebê. não fica, Lu. Os comprimidos tradicionais, por exemplo, você toma um remédio desses comuns, qualquer um deles, e você voltar a tomar nesse período depois da dieta, pode diminuir a produção de leite. Ele não altera gosto, sabor, não vai fazer mal pro bebê. Mas o problema principal é a diminuição de leite. Então, às vezes, já tem mulher que não tem tanto leite assim, começa a tomar um anticoncepcional, vai diminuir mais. Então, existem comprimidos específicos que não fazem isso. Aí a gente pode usar. E não são fraquinhos, não. Então, do que outro conceito que o pessoal tinha. É? Ah, não, aquele remédio que toma quando está amamentando é fraquinho. Não. Existem alguns, realmente, que ainda existem para serem usados, que são dessa fase. Mas hoje já existem remédios que são tão seguros quanto os outros, que não atrapalham o leite e dão a segurança. Então não pode tomar o mesmo que estava tomando Não, antes, isso né? precisa ser avaliado com o médico depois da revisão de 40 dias, né, de dieta, para definir o que vai ser melhor, dependendo de se está amamentando, se não está, e o que a mulher pensa no futuro entre ter outro filho ou não. A Laís, ela pergunta assim, o adesivo contraceptivo é 100% confiável? Não é que é 100%, Lu, ele está na mesma confiabilidade do que qualquer outro método. Ah, é? Tá? O comprimido é 100% confiável? Depende, não. né? A resposta é não. Não, né? Porque ele não dá 100% de garantia, ele dá 99,6%, que seja. Tem uma falhazinha pequena. E o adesivo, ele vai nessa mesma linha. Ele é um pouquinho mais confiável pelo seguinte sentido. Qual que é o principal motivo de erro do comprimido? Esquecer de tomar. Verdade. Mas de longe. É. O adesivo, você não tem como esquecer de Que tá colocar. lá, né? Você vai colar ele ali, ele fica uma semana, depois tira, coloca, fica uma semana, você vai usar por 3 semanas. Então você não esquece de tomar. Então ele acaba tendo uma segurança um pouquinho assim, uma diferença mínima, mas melhor, justamente por não esquecer. E quem tá amamentando pode colocar adesivo? Não. 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 Por que Então, não? Por causa do leite. Ah, é? Na composição hormonal do adesivo tem hormônios semelhantes aos dos comprimidos tradicionais, então ele também pode diminuir o leite. Entendi. Só por isso que a gente também evita nesse período.
Olha a Alessandra, ó, ela toma injeção e tá inchando, tadinha, com a injeção contraceptiva. Tá inchando o pé, dedo, a pressão tá baixa. Ela deve fazer o quê? Trocar? O que ela faz? Aí precisa avaliar, Lu, porque as injeções elas podem realmente causar uma retenção de líquido. É o que mais causa a retenção de líquido, a injeção? Tem essa injeção, aquela que toma de 3 em 3 meses, que a gente já falou outras vezes aqui, é a que tem a maior dose hormonal de tudo que a gente usa hoje, ela acaba retendo mais líquido. Tem pessoa que não incha nada, mas quando isso é um fator que é importante para as pessoas, às vezes tem que trocar. Tem que trocar, não tem jeito. Tem. Qual que é o que o doutor mais indica? Para não inchar, para não ter efeitos colaterais? Lu, aí vai muito do gosto de cada pessoa. Eu sempre falo assim, ó, eu não indico nada específico. Chega lá, eu discuto todos os métodos, comprimido, camisinha, adesivo, o anel vaginal. A gente já falou dos métodos aqui, né? De DIU, tudo, e vejo qual que é o perfil ou o que a pessoa se sente mais à vontade para usar. Que todos eles, se forem bem usados, são muito seguros. A segurança é muito próxima. Então, assim, o que a pessoa culturalmente... tem gente que fala mal do DIU, tem gente que fala mal disso, daquilo. Então, assim, se culturalmente ela aceita aquilo e a gente fizer o teste e ela se dá bem, é o que ela decidiu. E dor? Tem gente que toma comprimido contraceptivo, sente dor de cabeça? Tem. Então, tudo enjoo, isso. náusea. Aí, quando você tem efeitos colaterais relacionados, a gente tenta adequar o método para os efeitos colaterais. Por exemplo, quem tem muita sensibilidade com qualquer tipo de hormônio, mesmo esses de baixa dose, às vezes é interessante pôr um DIU. Entendi. Pra gente fugir um pouquinho do hormônio. Então aí é na consulta que a gente define isso e vê quais são os fatores de risco. Por exemplo, está se falando muito de trombose, né? Que remédio é trombose. Né? Então, existem fatores que aumentam o risco de trombose. Se a pessoa não tem nenhum desses fatores, a gente pode usar. Quando tem, às vezes a gente vai falar, olha, esse aqui melhor não, vamos usar aquele outro. Perfeito. Então isso é definido na consulta.